Então, nós vamos dar sequência, amados. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler sobre um milagre de Jesus. Há uns 3 anos atrás, nós ministramos na igreja sobre os 7 sinais que são registrados no Evangelho de João. Chamamos de milagres, mas no Evangelho de João, ele vai chamar de sinais. Eu não estou pregando e não vou pregar, não pretendo pregar a mensagem de 3 anos atrás, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu tenho aqui vários pontos desta mensagem. Deus nos conceda a graça de poder ministrar ela nesse dia de hoje. Se não der, nós terminamos na outra semana ou na outra, ou assim que conseguirmos, porque é muito profundo o que tem aqui. João, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve diferente. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que vêm antes de João, eles foram escritos muitos anos antes de João escrever. João escreveu a sua carta por último, depois de muitos e muitos anos. Os evangelhos de Marcos, Mateus e de Lucas já permeavam por todas as igrejas. Todas as igrejas já conheciam o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho de João foi compilado depois. Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas fala de Jesus que nasceu na manjedoura, humilde, saindo de uma condição humilde economicamente, de uma família pobre e uma família humilde, que não tinha nem lugar para ele na manjedoura. João escreve diferente. Ele não fala de um pobrezinho, um menininho, nascido em Belém. Ele fala de um Deus todo-poderoso. Já começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já começa com ele poderoso do alto, cheio de autoridade e cheio de poder. João, ele escreve os milagres maiores, e o evangelho que nós estamos lendo agora, que é o Evangelho de João, capítulo 11, ele vai narrar não um milagre, mas o maior de todos os milagres que Jesus realizou na Galileia e na Judéia. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, ele enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e assim mesmo vais voltar para lá? Depois do versículo 17 nós vamos pular. Diz assim o verso 17. Eu sei que o som aqui está somente para a equipe que está trabalhando, mas se tiver como retornar um pouquinho melhor aqui para mim, eu agradeço. Tudo bem? Versículo 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias.
Betânia distava de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, e mesmo agora, Deus dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Verso 24, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se do espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta em uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo isso que fizera, creram nele. Meus amados, o texto fala de um momento de intensa dor de uma família. O texto vai relatar uma família que está vivendo um drama. Um momento que uma família está vivendo uma catástrofe familiar. Um problema tão sério. E às vezes tem pessoas que estão bem, enquanto que outras estão vivendo uma grande tragédia. Uns estão bem e outros não. Às vezes vem uma desgraça e assola uma família, mas não assola, não pega, não chega na outra. Esta família está passando por um momento de uma tragédia. E quem já não passou por uma tragédia na família? Quem já não passou por uma tragédia na sua vida? Às vezes o mundo está desabando para uns e para outros nem tanto. Na crise tem pessoas que perdem tudo. Na crise, alguns estão perdendo as suas empresas, estão perdendo o seu emprego, o seu sustento, o seu ganha-pão. Para alguns, a energia já está sendo ameaçada de corte. As dívidas, elas estão se avolumando, elas estão crescendo. O risco de perder a casa financiada, o apartamento financiado, e a crise vai chegando. Pessoas que estão precisando de se desfazer dos seus bens, vender os seus bens para poder se sustentar. Agora tem pessoas que na crise estão indo bem. Um dia de intensa chuva, as pessoas se molhando, mas quem vende guarda-chuva está bem naquele dia. Nem todo mundo está vivendo igual ao mesmo momento. Há pessoas que estão vivendo uma crise enquanto outras não. E a Bíblia vai mencionar o drama de uma família. O drama da família de Marta e também o drama da família de Jairo, Maria, eram irmãos.
e fala de um dos maiores milagres do Senhor Jesus. Esse foi o maior milagre. Jesus tinha curado febre, Jesus tinha feito mudos falarem, Jesus fez cegos enxergar, Jesus fez os paralíticos andar, caminhar, Jesus multiplicou os pães, os peixes, Jesus tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha ressuscitado vários mortos, mas ressuscitar um morto que já tinha morrido há 4 dias, o próprio testemunho das irmãs que dizia o seguinte: olha, já cheira mal, já está apodrecendo, a sua carne estava podre, já cheirava mal. E esse milagre que Jesus fez em Betânia, da ressurreição de Lázaro, morto já há 3 dias, nos ensina várias lições do texto sagrado. Eu quero tirar e começar aqui com a primeira lição, que podemos aprender da palavra de Deus, que as crises, elas são inevitáveis. As batalhas, as lutas, elas são inevitáveis na nossa vida. Mesmo que Lázaro, sendo um amigo de Jesus, amado por Jesus, ele ficou doente. Mas o próprio Senhor Jesus diz que as crises, elas são inevitáveis. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês sofrerão aflições. Deus, por exemplo, amava Davi, mas Davi não foi poupado da prova. Deus amava Abraão, e Abraão também passou por provas, passou também por crise. Deus amava também Daniel, e Daniel não foi poupado das provas, das lutas. Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, que Deus não poupou nem o seu próprio filho, nem o próprio filho de Deus foi poupado de passar por uma crise, de passar por um momento, de passar por prova. Quem nós somos para sermos isolados, isentos, de passar também por provas, de passar também por lutas, de passar também por provações? Nós somos poupados, como já falei uma outra vez, a gente fala, nós somos poupados na cova, mas não da cova, como Daniel. Daniel não foi poupado da cova, ele foi poupado na cova. Deus não nos livra das situações, das dificuldades. Deus muitas vezes nos livra na dificuldade e nas provações. E às vezes, Deus permite a gente passar. Deus permite elas chegarem. E por que Deus permite? Qual é a razão? Qual é o porquê Deus permitir tudo isso? Outra coisa também, além das crises elas serem inevitáveis, às vezes, as crises elas vêm de maneira inesperada. Ninguém está preparado. Olha, eu estou preparado, terça-feira eu vou enfrentar uma crise que vai me assolar a minha casa, a minha família e o meu lar. Não, exceto que seja uma profecia, exceto que Deus mande um aviso com antecedência, como mandou para o rei Ezequias, dizendo: vai, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Anunciando que viria. Mas não são assim. As crises são repentinas. Estava tudo bem, de repente no outro dia não está bem. Estava tudo tão calmo, tudo tão tranquilo na família, de repente acabou a tranquilidade. O casamento estava tão bom, estava tão tranquilo, de repente, lutas, batalhas, brigas, desavenças, e separa, e destrói. As crises elas vêm repentinas. De repente é apenas uma dorzinha de cabeça e vai tomar um remédio, um analgésico, para tentar passar e achou que deu uma melhoradinha, mas no dia seguinte a dor continuou. E aquela dor persistente vai no médico. O médico pede vários exames, depois pede uma tomografia, depois pede uma biópsia, e aí descobre que a coisa está muito grave. As crises são repentinas. Às vezes é aquela situação, de manhã você está conversando com uma pessoa, depois você descobre que aquela pessoa faleceu à tarde. Mas meu Deus, de manhã mesmo eu estava conversando com ela. Ou ontem à tarde estava tomando um chimarrão, estava tomando um cafezinho, eu fui almoçar na casa da pessoa nesse final de semana. Foi tão repentino, foi tão depressa. Às vezes é aquela situação, mas semana passada ainda estava conversando com fulano, e agora está mal no hospital entre a vida e a morte. É como os discípulos que entraram no barco,
Jesus mandou eles atravessar para o outro lado, o mar estava calmo, o mar estava tranquilo, mas de repente entraram no barco e veio então uma gigantesca tempestade. A Bíblia diz: veio uma repentina, veio do nada, surgiu uma crise. As crises são assim, elas parecem que surgem do nada. As tempestades, elas se levantam quando menos esperamos. As crises, elas são repentinas. Tudo calmo, de repente vem a crise, de repente vem a batalha. Está tudo tão bem, está tudo tão calmo, é o projeto que se tem para os filhos, de repente o filho ou vai para um caminho que não é o que nós planejamos, ou uma desgraça assola dentro da família, e nos tira o chão, porque a crise ela vem repentina. Outra lição que podemos aprender também do texto, tendo visto que as crises são repentinas, Marta e Maria não esperavam que essa crise fosse acontecer. Outro fator também, que as crises que atravessamos e vivemos, elas podem aumentar. Observe que quando Marta e Maria mandam a mensagem para Jesus, manda a mensagem seguinte: olha, o teu amigo está mal, estava pedindo socorro, estava pedindo ajuda, está mal, ele não está bem, ele está doente. Simplesmente o seguinte: está doente, uma doença, é uma enfermidade, vem visitar, vem aqui almoçar com a gente, jantar com a gente, e já aproveita e vê teu amigo que está doente, vem visitar ele que está doente. É tão bom, a pessoa está doente, receber uma visita, uma palavra de alento, é tão precioso. Ela estava apenas doente, só que o caso se agravou. Então diz: toda crise, ela pode aumentar. As crises podem crescer, elas podem se avolumar. Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele estava mal, só que o quadro da saúde de Lázaro piorou, vindo ele a óbito. Eu acredito que essa família procurou os recursos da época, procurou o tratamento da época, procurou os remédios da época, tratou como pôde, fez o que pôde para aquele momento, para aquela situação. A família se empenhou em fazer o melhor que pôde, usou todos os recursos, inclusive procuraram até ajuda do Senhor Jesus, para que Ele viesse para curar, porque pensava o seguinte: Jesus vem, Jesus cura, está pronto. Só que a crise, ela não melhorou, mesmo tratando, mesmo cuidando, mesmo fazendo uma bateria de exames, mesmo fazendo um tratamento, a crise piorou. Lázaro estava muito mal, porém o pior que podia acontecer, aconteceu, veio a óbito, veio a morrer. Vamos ver também isso no livro de Jó. Jó estava bem, de um dia, outro dia, perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus bens, perdeu todas as suas empresas, amargou pela perda, que eram perdas materiais. Aí se avolumou e piorou quando perde os seus filhos. Quando perdeu os seus filhos, todos os seus filhos morreram. Foram perdas materiais que com o tempo se recupera. Mas ele perdeu seus filhos, foram perdas emocionais. Até parece um agravante, uma linha que vai subindo, crescendo. E parece que a questão de perder os filhos realmente é a última, é a derradeira. Pior depois que isso pode acontecer. Não, parece que já perdi os filhos, não pode acontecer pior, mais coisas a piorar. Mas piorou, bateu na saúde dele. Já perdeu tudo. Perdeu materialmente, perdeu seus bens. Perdeu emocionalmente, perdeu seus filhos. E perdeu mais a sua saúde também, fisicamente. 3 áreas. Então nada que está ruim, que não venha ter alguma porta de piorar. Às vezes são assim, as crises são assim. Eu digo no caso de Jairo, ele foi buscar ajuda em Jesus, que a sua filha estava mal, muito mal, mas piorou. Vieram dar a notícia: olha, piorou o quadro dela, ela veio morrer. A filha morreu. Não incomoda mais o mestre.
Às vezes é assim, tá bem, piorou. Depois a notícia pior ainda chega. O pior ainda veio acontecer. Nós gostamos sempre de dizer assim, o melhor de Deus ainda está por vir, e nós amamos isso. Só que às vezes na crise, o pior ainda está por vir. O próprio Jó, ele vai dizer o seguinte, é a expressão dele, o que eu temia me aconteceu. O que eu temia me aconteceu. Não é que nós estamos esperando que a nossa vida piore. Não é que nós esperamos coisas piores. Nós confiamos no Senhor, confiamos na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. E queremos de Deus o seu favor a cada dia. Por isso, diante dele, nós nos humilhamos, nós oramos. Essa semana, estávamos orando durante toda a semana nas nossas salas de oração. E essa sala de oração, ela continua amanhã, segunda-feira, até sábado. Você pode compartilhar, quer participar, manda uma mensagem, aí nós vamos te enviar depois o link, vamos estar publicando. Você participar e os horários que vamos ter as nossas salas de oração. Momento de clamar. Porque nós não estamos esperando o pior, nós queremos o melhor, por isso clamamos e buscamos ajuda. Nós vamos também encontrar, querido, que as crises, além delas serem inevitáveis, além das crises aumentarem, também as crises, as situações e as batalhas que vão aumentando, elas acontecem com quem nós amamos. O texto vai nos ensinar isso. Marta e Maria perderam o irmão, quem elas amavam, a quem elas era a remo, era a coluna daquela casa. Elas já não tinham mais seus pais. O único homem da família, que era quem sustentava na época a casa e a família, era o homem. E elas perderam o seu irmão. Era quem ia para a rua para buscar os recursos para alimentar e sustentar a casa. E elas perderam o irmão. Mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, ele ficou doente. Então coisas ruins acontecem com quem nós amamos. Familiares adoecem. Filhos adoecem. Nossos pais adoecem. Nossos familiares adoecem. Nossos amigos adoecem. Quem amamos também padece de inúmeros problemas, de inúmeras lutas e batalhas. Quem nós amamos também sofre. Muitas vezes é com pesar, é com tristeza. A gente ouve, fulano foi assaltado, roubaram o carro dele. Houve uma tragédia sobre a vida daquela tal pessoa, pessoas que nós amamos. Certamente você está recebendo a palavra de Deus e vem à tua mente algumas coisas que realmente perderam pessoas de quem você ama. E quem você ama já enfrentou uma perda irreparável. Pessoas amadas, infelizmente, elas morrem. Esse tempo de Covid é um conhecido nosso, é um amigo nosso, é um familiar nosso. Os nossos pedidos de orações contínuos, são constantes, estamos ali orando, levando a liderança da igreja a orar e repartindo, compartilhando nos apriscos os pedidos de orações. No grupo dos pastores, pedidos de oração de todo o estado do Rio Grande do Sul. São pedidos de oração do Brasil, pedindo oração, porque temos pessoas a quem nós amamos, e nós nos importamos por essas pessoas. Outra coisa também que nós vamos aprender com o texto, e coisas ruins acontecem quem ama Jesus. Não é porque eu amo a Cristo, eu amo a Deus, peguei a minha vida, o meu coração para Ele, eu esteja isento de passar por provas e passar por lutas. As coisas ruins acontecem na casa, no lar do justo, no lar de quem teme a Deus. A Bíblia diz no verso 2, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor Jesus, e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Aí eu trago então à luz, exemplo, quando a Bíblia diz que Maria chega na casa de Simão, o leproso, ex-leproso, traz, e ela quebra um perfume caríssimo, e ela derrama sobre os pés do Senhor Jesus, e enxugava, diz a palavra do Senhor, que ela enxugava com seus cabelos, com as suas lágrimas, seus cabelos, banhando os pés do Senhor Jesus. Ela amava Jesus. Ela tinha uma devoção, um amor
uma gratidão a Jesus tão grande. Agora, porque ela ama Jesus, porque somos apaixonados por Deus, porque somos apaixonados pelo Senhor, nós não somos isentados de passar por provas, de passarmos por lutas, de passarmos por tantas contrariedades e adversidades na vida. Tragédias acontecem no lar de famílias piedosas, famílias tementes a Deus. Como já mencionei, o livro de Jó é um grande exemplo. A Bíblia começa dizendo: viste o meu servo Jó, como me é temente, como ele é justo, como ele se desvia daquilo que é mal. Viste o meu servo Jó. Jó amava a Deus, mas no entanto, vem a situação, vem a crise. Nós olharmos também pessoas, homens de Deus, que tinham um pacto com Deus, na Bíblia, e que as suas famílias, elas sofreram grandes tragédias. Eram pessoas que amavam a Deus, eram pessoas que tinham um amor e uma dedicação para com Deus, e mesmo assim, passaram por lutas e passaram por tragédias. Marta e Maria amavam a Jesus. Eu digo, tem uma casa que sempre a gente gosta mais de ir, tem aquele familiar que a gente gosta mais de estar na casa deles. Tem amigos que a Bíblia diz que são mais chegados que irmão, e a gente tem prazer de estar naquela casa. Jesus tinha uma casa que ele gostava muito de ir. Quando ele ia para Jerusalém, caminho, passagem, ele gostava de estar na casa de Lázaro, Maria e de Marta. Era o lugar favorito de Jesus, era a casa preferida de Jesus. Eles amavam Jesus, eles honravam Jesus, eles queriam fazer sempre o melhor para Jesus. Quando Jesus passava por ali, havia uma dedicação, havia um clima de adoração, de respeito e de honra ao Senhor Jesus e aos seus discípulos que passavam ali. Mas nem por isso, por eles amarem Jesus, eles estavam isentos de passar por prova. Você ama Jesus? Você ama Deus? Você ama a sua igreja? Você tem um carinho tão grande, um amor tão grande, um zelo tão grande pelas coisas de Deus? Mas isso não nos isenta de passar também por provas, de passar por lutas. Marta e Maria sofreram, mesmo amando Jesus. A casa deles, o lar delas, foi visitado, foi soterrado por uma avalanche e uma crise tão grande, mesmo elas amando Jesus, mesmo amando a Deus, mesmo adorando ao Senhor. Mesmo você entrando no teu quarto, chorando, agradecido a Deus, com uma alegria tão grande, movida pelo Espírito Santo, você também passa por luta, mesmo amando Jesus. Outro ponto da mensagem: coisas ruins também acontecem para quem é amado. Observe que essa mensagem, eu falei que coisas ruins acontecem quem nós amamos. Outro ponto é: coisas ruins acontecem com quem ama a Deus. Agora é difícil entender esse outro ponto da mensagem. Coisas ruins acontecem com quem é amado por Deus. Eu digo porque Lázaro era amado por Jesus. Versículo 3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, quem tu ama está doente. Teu amigo Lázaro está doente. Teu amigo Lázaro está mal. E o texto diz: a quem ama. Você pode até frisar na tua Bíblia assim, ó, aquele a quem amas está doente. Então, você está passando por uma luta, por uma prova, inclusive essa semana, né? Agora ontem morreu, né? O Lázaro, né? Lázaro cantor, né? Que cantava o hino, né? Quem passando pela prova, dando glória a Deus, partiu para estar com o Senhor. Mesmo nome, o personagem na Bíblia que nós estamos expondo as Escrituras nessa manhã. Gente, coisas ruins acontecem com quem é amado por Deus. Todos os homens de Deus, todos os servos de Deus, todos eles passaram. Nós olharmos a vida de Ezequias, um homem temente a Deus, Deus não poupou que os inimigos, os adversários viessem contra ele. Josafá também teve também as adversidades e era amado por Deus. Abraão, amado por Deus, e também sofreu adversidade. Nós vamos observar cada um dos personagens da Bíblia, amado por Deus.
Vamos falar de Davi, amado por Deus. Quantas provas, quantas lutas. Se nós olharmos para os 3 jovens conduzidos e levados, arrancados para a Babilônia, amavam a Deus. Mesmo assim, também passaram por sentença de morte. Perseguição chegou sobre a vida deles. Então, não é porque Deus nos ama, que Deus não deixa, que Deus não permite nós passarmos pelos momentos difíceis. Senhor, aquele a quem tu ama está doente. Então, se Deus me ama, por que tudo isso acontece? Por que tudo isso está acontecendo comigo, se Deus me ama? Eu que canto, porque Jesus me ama, não posso te explicar. Cantamos e louvamos o amor de Deus para conosco. Nos entregamos ao Senhor em adoração, agradecendo a Deus pelo seu amor. E como entender? Deus me ama porque eu estou sofrendo. Se Deus me ama tanto, como Ele diz, porque Ele está permitindo esse mal sobre a minha vida. Então, se somos amados por Deus, como entender que as coisas ruins sobrevêm sobre nós? Se um pai que ama tanto seu filho e protege o seu filho de todos os males, por que Deus não me protege também dos males, das aflições? Eu digo, meus amados, que Paulo, o apóstolo, ele era amado por Deus. E Paulo, que era amado por Deus, um vaso escolhido por Deus para levar o seu santo evangelho às nações, levar as boas novas aos povos. Ele escreveu o seguinte: em tudo somos afligidos, em tudo somos afligidos. Mas eu sei que me espera nas cidades para onde eu estou para ir. Ele sabia, e ele era amado por Deus. O amor de Deus estava sobre a vida dele. Porém, não quer dizer que, porque Deus me ama, Deus não deixa eu passar o que eu tenho que passar. E eu preciso trazer a vocês a memória. E o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Preciso também trazer à memória, a lembrança, que a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas essa promessa, ela é também para a Nova Jerusalém, quando estivermos com Deus. Enquanto estamos aqui, nós sofremos. Enquanto estamos aqui, nós padecemos. Certa vez eu ministrei porque nós sofremos. Eu lembro das três pontos da mensagem. Nós sofremos porque nós semeamos coisas erradas. Segundo ponto era, nós sofremos porque pessoas praticam o mal contra nós. Tem pessoas maldosas. E nós sofremos porque Deus permite, para nos ensinar algo maior. Então, como entender que Deus me ama? Então eu estou passando por isto. Por que Deus já não respondeu a minha oração? Outro ponto dessa mensagem. Como é que vamos entender? Quando as coisas pioram, depois que a gente busca ajuda em Deus. Buscamos ajuda em Deus, Deus não atendeu. Para complicar mais ainda, eu busquei ajuda em Deus e as coisas pioraram. Eu estou falando do texto de João 11. A Bíblia diz que elas procuraram ajuda em Jesus, enviaram um mensageiro para levar a mensagem: olha, Lázaro, teu amigo, está mal. Lázaro, a quem tu amas, está mal, está doente. Depois que foi buscar ajuda em Jesus, a crise aumentou. A crise se avolumou. A gente fica tão contente, nós ficamos tão felizes. E pessoas que elas vêm para a igreja, vêm a Cristo, se rende a Cristo e diz: olha, eu não tinha felicidade, eu não tinha alegria, agora eu tenho. Nos deixa o coração muito feliz, muito alegre, muito agradecido a Deus. Que bom, que ótimo, que alegria isto, nós ficamos felizes. Lembro-me de uma senhora que veio com seu esposo numa cadeira de roda, acompanhado de um enfermeiro. Residem próximo aqui da igreja. Começaram a vir no culto. No outro culto já notícias que o esposo melhorou. Na outra semana, a notícia é que houve melhoras ainda. E nós nos alegramos com isto. E a nossa oração, o nosso clamor a Deus é que melhore. Mas olha para o texto. Olha para esta passagem. O que aconteceu, a situação piorou.
Foram buscar ajuda para Jairo e Jairo não melhorou. O que está acontecendo? Porque Deus não está então atendendo o nosso clamor. Então eu nem vou buscar ajuda em Deus, porque pode piorar. As coisas não pioram porque Deus planeja o pior. Deus não planeja o pior para a nossa vida. Nós estamos num mundo contaminado, não de uma enfermidade. Nós estamos num mundo contaminado com muitas desgraças. Somos assolados de todas as maneiras, de todas as formas, de todas as maneiras e formas. O mundo está repleto de homens maus. O mundo está repleto de maldade. Não basta a maldade no coração das pessoas. Hoje o mundo enfrenta Covid-19. E está apavorando as nações. Hoje é o desespero para as nações terem vacina. As cidades, os prefeitos, os governadores querem vacina. Nós vivemos num mundo mau. A Bíblia diz que aqui não é o nosso lar. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que vai voltar, vai buscar a sua igreja, vai buscar a sua igreja para estar com Ele. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa alegria não está nesse mundo. Nesse mundo nós temos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações. Mas precisamos, em meio às crises, quando a resposta de Deus não chega, quando a resposta de Deus não vem, nós estarmos inabaláveis. Mesmo que o mundo desabe, nós estamos firmados em Cristo. Mesmo que as situações, as notícias piorem, nossa fé não será abalada. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Sejamos inabaláveis diante das notícias, diante das adversidades. Outro ponto também é como conciliar esse amor de Deus, nosso sofrimento. Eu chamo aqui a leitura do versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Como conciliar esse amor divino com a nossa doença? Como conciliar esse amor divino com um câncer que chegou repentinamente, visitou e está assolando? Jesus, aquele a quem ama, está doente. Jesus, aquele a quem ama, está com um problema sério no casamento. Jesus, aquele que tu amas, recebeu a notícia que está arrasando emocionalmente por causa dos seus filhos. Jesus, aquele quem tu amas, está sendo demitido. Senhor, aquele que tu amas, o negócio dele lá, a empresa dele, ele não tem mais como resolver a situação dele. Como nós equacionarmos isso? Como conciliar esse amor de Jesus tão grande, nosso sofrimento que é tão grande? Aquele que tu amas está doente. Aquele que tu amas está desenganado. Meus amados, nós não podemos estar limitados ao aqui e ao agora, ao amor de Deus. Se Jesus nos ama, a grande pergunta, a grande questionamento: por que desse sofrimento? Por que um filho de Deus fica doente, enfrenta o luto, enfrenta uma batalha? O pai amava o seu filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice, sofrimento, e morresse por nós na cruz, no nosso lugar. Deus permitiu, Deus deixou. Versículo 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Às vezes é difícil de entender esse grande amor de Deus, de equacionar o momento que estamos passando. Uma depressão, às vezes é uma situação que parece sem saída. Outra coisa também é como equacionar e como entender o amor de Deus, uma demora de atender as nossas orações. A palavra de Deus tem algumas perguntas: até quando, Senhor? Senhor, até quando vai perdurar isso? Os até quando, citado na Bíblia Sagrada. Até quando? Até quando nós vamos suportar isso? Quando é que isso vai parar? Aonde isso vai terminar? Quando é que Deus vai intervir? Quando Deus vai agir? Até quando?
Então, como entender essa demora? Elas pediram para Jesus e Jesus não veio imediatamente. A Bíblia diz que Jesus, ainda no lugar onde ele estava, demorou-se mais 2 dias onde ele estava. Na volta, quando ele está voltando, depois de 2 dias de atraso, ainda ficou mais 2 dias na cidade. Jesus não colocou, parece que pressa. Às vezes não dá para entender por que Deus já não atende-se. Para ele é só estalar os dedos e está resolvido. É tão fácil para ele, por que não responde? Por que está demorando tanto? Por que será que o socorro de Deus está demorando? Gente, é na demora de Deus que nós somos testados. Foi na demora de Deus que Deus viu o caráter que estava dentro do coração de Saul. E Saul se precipitou. Às vezes a nossa precipitação, ela estraga o projeto. Ela estraga o plano que Deus tem para a nossa vida. Às vezes são as precipitações na caminhada da nossa vida que estragam e pioram, não só para nós, pioram para a nossa família, pioram para o nosso lar. São as precipitações. Nós tomarmos atitudes fora da vontade de Deus, fora do querer de Deus. As desgraças se avolumam e se assolam, às vezes por precipitação. A gente não está entendendo, mas Deus podia já ter respondido. Calma, Deus trabalha no tempo. O fator que Deus trabalha e Deus usa é chamado tempo. E às vezes o tempo é o tratamento que Deus está fazendo conosco. Por isso que precisamos esperar. O salmista diz, com paciência, Senhor. E ele inclinou para mim os seus ouvidos. Interessante que elas mandaram a mensagem, o mensageiro demora o dia inteiro para chegar onde Jesus estava. Ou seja, de onde Jesus estava até chegar em Betânia, era mais um dia de viagem. 2 dias. Um dia para o mensageiro ir, mais um dia para o mensageiro chegar. Jesus chegaria junto com o mensageiro. Só que quando o mensageiro chegou, Lázaro já tinha morrido. E aí a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias ainda onde ele estava. Quando Jesus está voltando, o caminho é Jericó. Aí Jesus passa por Jericó. Jesus por o Bartimeu, cego. No caminho, Jesus também entra na casa de Zaqueu, o publicano, o pecador, pernoita naquela casa. E aí só depois então que vai chegar lá. Interessante é o seguinte, o nosso grande problema é entender a agenda de Deus. Se você tivesse a agenda de Deus, acesso à agenda de Deus, talvez o teu coração se tranquilizaria. Você não tem, nós não temos a agenda de Deus. Nós não conhecemos a agenda de Deus. Nós conhecemos a nossa agenda. E nem sequer mandamos na nossa agenda. Quem manda na nossa agenda é Deus. E na agenda de Deus ninguém manda. Ninguém é autoridade sobre a agenda de Deus. Ninguém tem acesso à agenda de Deus, o que Ele vai fazer. Ninguém conhece qual é a agenda que Deus tem. Agora, Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus vai construir seus propósitos para conosco como igreja. Mesmo que não entendamos a agenda de Deus, bom esperar no Senhor. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele atendeu o meu clamor. Meus amados, mesmo não entendendo, nós não podemos mudar a agenda de Deus. Sem demora, sem pressa, Jesus chegou. Mas eu digo assim, Deus chegou na hora que Ele planejou, no momento certo. Quantas mães têm orado pelos seus filhos e o Senhor ainda não atendeu. Mas um dia Deus vem, Deus traz a resposta. Então, seja perseverante. Seja perseverante, não desista. Não pare, não cesse. Continue buscando. A tua hora vai chegar. A bênção que você está buscando vai chegar. Eu profetizo que ela está vindo. Agora, vai chegar na hora e no momento de Deus. A tua crise vai acabar, vai terminar. Mas é na hora de Deus. Se você não receber tudo o que você está buscando hoje, talvez você vai receber amanhã. Mas eu te digo também, há coisas que você tem pedido a Deus aqui, Deus não vai responder talvez nem enquanto você está vivo.
mas você vai estar sepultado, você vai estar morto passados alguns anos, mas a tua oração ela está diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que um dia as nossas orações, que elas estão depositadas num cálice diante de Deus, Deus vai derramar esse incenso, que são as orações dos santos. Elas estão diante do Senhor. Deus sabe como administrar a resposta das nossas orações. Deus sabe. Muitas vezes Deus parece demorar, gente. Meus amados, parece que Deus demora, mas não. Tem um ditado que diz que Deus demora, mas não falha. Na realidade, falha um pouco essa expressão, que a Bíblia diz que Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Interessante que Deus prometeu um filho para Abraão, mas não deu o filho. Deus disse que Abraão seria pai de grandes nações. E Abraão não foi. Passaram-se muitos anos. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foram 3 anos. Foram 25 anos para cumprir uma promessa. Parece que é o seguinte, deixou Abraão esgotar tudo que podia esgotar. Não tinha mais força, não tinha mais vigor. A sua esposa já era estéril. Sara já estava com 90 anos de idade, 89 para 90 anos. Quando esgotou-se as possibilidades humanas, então Deus fez um milagre. Parece que Deus gosta de fazer assim. Deixa chegar ao limite de tudo aquilo que nós conseguimos, de todas as nossas reservas econômicas, para então chegar e trazer o milagre. Parece que exatamente Deus faz isso, mas Deus cumpriu a sua promessa. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus ela pela sua palavra para cumprir. Então, tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele vai cumprir sim. Deus vai cumprir. Cumpra enquanto estamos vivos, para podermos exaltarmos ao Senhor aqui, enquanto vivos estamos, e dizer que Ele tem sido bom. Eu digo em nome de Jesus, a tempestade no mar vai acalmar. Ele vai chegar. A Bíblia diz que os discípulos estavam, já era a 4ª vigília da madrugada, entre as 3 horas da madrugada e 6 horas. A Bíblia diz que o barco dos discípulos estava açoitado, mas foi lá no final. Parece que demorou Jesus. Por que Jesus já não chegou lá no início da tempestade? Mas chegou depois. Jairo, ele vai procurar socorro em Jesus, mas Jesus só chega na casa de Jairo, quando a sua filha morreu. Gente, esse conflito de agenda, mas Deus sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu. Deus age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda terrena. Ele age e Ele opera no tempo dEle, na hora dEle, e não segundo a nossa pressa, não segundo o que nós temos pressa. É o salmista no Salmo 22, verso 19, ele diz: apressa-te, Senhor, te apressa. Ele tem pressa. Parece que às vezes Deus não tem pressa, porque Deus está nos ensinando a ter calma, a termos paciência. Isso ser trabalhado em nossa vida. Eu digo assim, quando Deus demora, é porque Ele vai fazer uma obra maior. Ele vai fazer uma obra tão grande na nossa vida. E é o que Ele fez em Lázaro. Morto há 4 dias. Mas o Senhor continuou operando. Ele continuou mostrando que Ele tem poder e que Ele faz. E que Ele faz um milagre maior ainda. Que assim seja sobre a tua casa, que assim seja sobre a tua vida. Milagre grande Deus realizando. Milagre grande Deus operando. Eu gostaria de orar nesse momento a Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Nós queremos profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Nosso coração, a nossa alma, ela esteja fixada em Deus, esperando em Deus, porque Deus é socorro. Deus sabe as aflições, Deus sabe as nossas batalhas, Deus sabe as nossas lutas, mas Ele não nos desamparou. Não é porque Deus não atendeu ainda a tua oração que Ele não te ama. Não é porque Deus ainda não atendeu o teu pedido de socorro que Ele não tem interesse pela tua vida. Não é porque você é um pecador que Deus não vai te atender. Você é um pecador, mas você reconhece seus pecados, você se arrependeu e se voltou para Ele. A Bíblia diz que Deus ouve a nossa oração e Deus atende o nosso coração. Que a nossa vida seja de se entregar a Ele, nos voltarmos para Ele
faz hoje com Deus um propósito, voltar a sua vida para Ele, reconciliar-se com Ele, de aceitá-lo como teu Senhor e como teu Salvador. E coloca a tua vida nas mãos dEle. O teu pedido já chegou ao Senhor. Pode demorar 4 dias, como demorou para chegar na casa de Marta e de Maria. Mas o milagre aconteceu. E o milagre foi melhor do que imaginava, maior do que pensava. Jesus chegou perto do túmulo e a palavra foi: Senhor, cheira mal, está podre. E às vezes é assim. Jesus chega quando as coisas já estão podres, quando as coisas já estão tudo estragado, quando não tem mais valor e ninguém mais quer distância, já está fedendo, já não tem mais valor nenhum, é desprezado, ninguém quer chegar perto, está fedendo demais. Pois eu digo, que o Senhor se aproxima daqueles que estão ao mundo, são os desprezados, fedorentos, os mal cheirosos, os em decomposição, que ninguém mais acredita, mas ele acredita no poder dele, que tem transformado milhares, tem transformado milhões, e tem trazido uma esperança para mostrar que ele é Deus e que ele é poderoso. No homem não habita o poder, mas em Deus habita o poder. E nós habita o poder quando o Espírito Santo entra. Então temos o poder de Deus em nossa vida, que é o poder do Evangelho. Nos curvamos a Ele e vamos orar.